Você já parou para pensar qual é o papel da comunicação no desenvolvimento da humanidade? Como essa habilidade conseguiu nos transportar de uma espécie frágil que dependia basicamente dos seus instintos e que estava longe de ser uma das espécies dominantes ou mais fortes lá na pré-história, para uma sociedade completamente diferente nos dias de hoje, que tem uma organização, que tem uma estrutura, que tem canais e formas de comunicação e maneiras de perpetuar essa comunicação ou as informações que a gente tem. Se você nunca parou para pensar sobre isso, eu te convido, nesse momento, a começar essa reflexão. Vamos pensar que de hoje para amanhã você dorme e quando você acorda, você simplesmente não tem mais as suas habilidades de comunicação, você não consegue mais falar da forma como você fala, você não tem mais as habilidades de escrever como você escreve, nós não temos mais os recursos de internet, computador, o que for. Quanto tempo você acha que nós sobreviveríamos ou demoraria para a nossa sociedade entrar num caos completo, numa situação muito difícil de lidar ou até de sobreviver? Vamos pensar que se você só tivesse a sua habilidade de gesticular e emitir sons mais primitivos, ou seja, nada de palavras, nenhum conceito formado sobre nome das coisas, sem saber que isso daqui se chama camisa e assim por diante, como acontecia lá na Idade da Pedra e antigamente, você acha que qual seria a sua dificuldade, por exemplo, para pedir um café? Qual seria a sua dificuldade de pedir um café sem açúcar ou um café com leite? Você acha que você se sairia bem ou demoraria pouco tempo até começar a ter problemas ou a gente vê que as coisas não funcionam da mesma forma? Então pensa que se essa habilidade, hoje, que nós já temos todos esses conceitos, que nós já conhecemos outras pessoas, sabemos que existe comunicação, conhecemos, um pouco sobre como funciona a cabeça das pessoas, como as pessoas pensam, como a gente se relaciona, se hoje, com todo esse conhecimento, a comunicação ainda é indispensável, imagina antigamente. Vamos voltar lá na Idade da Pedra, lá onde a gente ainda se comunicava somente por gestos, somente por alguns tipos de vocalizações ou expressões que não tinham a mesma eficiência de hoje. Pensa que o cérebro humano começou a se desenvolver de tal forma que a gente começou a conseguir organizar minimamente as informações e passar essas informações para as outras pessoas, para os outros seres humanos que estavam lá naquele momento. E isso foi fundamental para começar o desenvolvimento da humanidade e nos trazer até o ponto ou a condição que nós estamos hoje de uma raça dominante, frente às outras raças que nós conhecemos. Então, a comunicação é, com certeza, a habilidade mais importante dentre as habilidades desenvolvidas pelos seres humanos e que nos trouxe hoje para esse cenário enquanto sociedade, enquanto seres humanos evoluídos. Então, a gente precisa pensar o seguinte: conforme a gente foi desenvolvendo essas habilidades neurológicas, habilidades de comunicação, de passar informações, nós começamos a perpetuar o conhecimento. Nós começamos a fazer com que as informações elas passassem de gerações para gerações, ou de uma tribo para outra, de uma comunidade para outra. O que hoje acontece de uma forma muito mais fluente, mais natural, muitos anos atrás, milênios de anos atrás, não era tão simples assim. Então, desenvolver essa habilidade possibilitou que aquilo que a gente aprendia no dia a dia, que a gente aprendeu como técnicas de sobrevivência, a dizer onde tinha mais alimento ou como era mais seguro, como se proteger de possíveis ameaças naturais, possibilitou que a humanidade começasse a se desenvolver. E vamos além. Quando a gente pensa na linguagem escrita, ou seja, em gravar essas informações, isso nos dá uma vantagem ainda maior, porque a gente começa a perceber que as informações que nós vemos hoje, mesmo naquelas pinturas rupestres que a gente encontra em cavernas, até hoje elas nos passam alguma informação. Se estão corretas ou não, não temos certeza. Porém, a gente precisa pensar que essa é a capacidade que foi desenvolvida e conseguiu transmitir informações de milhares de anos atrás até os dias de hoje.
Então, começar a registrar, de alguma forma essas informações, que começou lá atrás com pinturas na pedra, possibilitou também que a gente passasse informações de gerações em gerações. E isso nos fez ganhar tempo, porque eu não preciso aprender tudo do zero até chegar a um nível de conhecimento mais avançado. Eu já parto do princípio que eu tenho um monte de informações e de conhecimentos que eu vou adquirir de uma forma muito mais prática, ou talvez até teórica, mas que eu não preciso desenvolver vivenciando. Eu consigo experimentar e desenvolver isso de uma forma lendo, absorvendo esse conteúdo. E pensa então que como isso foi evoluindo e como isso nos facilita no dia de hoje. Aquelas pinturas rupestres ficavam presas em pedras. Então, a não ser que alguém se deslocasse até essas pedras, essa informação não saía de lá. Então, a gente precisava levar ou chegar até essa informação. Depois de um tempo, começou a se desenvolver a escrita em papel, mesmo que por símbolos, nos papiros, ou seja, aqueles rolos de papel no qual as pessoas registravam informações via símbolos ou depois via letras, e que possibilitou também que a gente começasse a passar mais informações do que uma pedra possibilitava. Só que imagina se você tivesse que transcrever ou escrever informações muito grandes ou muito detalhadas. Qual o tamanho ficaria desse rolo? Depois do papiro, a gente começou a desenvolver a escrita em livros, ou seja, registrar as informações em livros. E esses livros possibilitaram, então, um maior número de páginas. Mas mesmo nesse número de páginas maior, pensa que a gente possui uma limitação. Limitação não só de ter um livro muito grande, como a Bíblia ou outros livros que têm muitas páginas, e que lá antigamente era muito difícil de reproduzir, porque você tinha que fazer uma cópia manual desses livros. A gente começou, então, a ter uma possibilidade de fazer essa informação viajar mais longe, que mesmo que sendo cópias manuais, que ela chegasse até outros locais e conseguisse passar essa informação. Depois disso, a gente pensa que dos livros veio a era digital. Na era digital, o que acontece? A gente começa a ter a capacidade de reproduzir isso de uma forma muito mais facilitada. Claro que isso começou lá com as gráficas, antes da internet, mas eu já antecipo dizendo que a parte da digitalização, isso possibilita que a gente tenha muito mais capacidade de guardar informações, replicar informações e distribuir essas informações. Então, quando eu faço isso, eu consigo passar conhecimento. E essa transmissão de conhecimento, essa capacidade de uma mensagem sair do meu telefone hoje e chegar em poucos segundos, ou milésimos de segundo, lá no outro lado do país ou no outro lado do mundo, agilizou muito esse processo de comunicação. Mas tudo isso que eu estou dizendo envolve comunicação. Então, a habilidade de se comunicar, com certeza, é uma das habilidades que fez o ser humano, a raça humana, se desenvolver a ponto de chegar ao ponto que nós estamos hoje. Se isso não tivesse acontecido, se a gente não tivesse a cada tempo desenvolvido mais essa habilidade, talvez a gente ainda estivesse bem atrasado enquanto uma raça e talvez a gente tivesse muitos problemas. Porém, a gente sabe que a comunicação ela sempre pode se desenvolver mais, que ela pode ir muito mais além. Hoje em dia, ainda tem muitas situações de comunicação que são complicadas, que a gente não consegue, talvez, reproduzir a informação da maneira como a gente gostaria. Então, pensa, por exemplo, que quando a gente encontra com alguém que fala uma outra língua, alguém que fala uma língua que eu não domino, por exemplo. Então, eu tenho dificuldade de me comunicar. Então, mesmo com todos esses recursos, acaba que a comunicação ela é um desafio ainda no dia de hoje, ela é uma dificuldade. E se você não parou para pensar sobre isso, ou para valorizar a sua comunicação, eu acho que agora chegou o momento. A partir de agora é o momento, caso você ainda não tenha feito, para entender e investir um pouco mais em você e na sua comunicação. Essa sempre foi e sempre será uma habilidade muito valorizada, seja no mercado de trabalho ou seja no seu relacionamento interpessoal, na sua vida pessoal. Se comunicar de forma clara e de uma forma assertiva é uma das habilidades mais valorizadas que existem hoje, tanto no mercado de trabalho quanto na sua vida, no seu relacionamento interpessoal, seja dentro de casa, com amigos, com família, onde quer que seja, ou até com desconhecidos. Então, fica aqui o convite para que você mergulhe nesse universo, conheça mais sobre comunicação e comece a se desenvolver para que você possa ter cada vez mais habilidades e fazer o seu futuro aí cada vez mais brilhante. Esse vídeo é um material complementar ao e-book Simplificando a Comunicação, e-book no qual você vai encontrar ferramentas de autoavaliação, 3 passos para se tornar um comunicador de sucesso
dicas práticas e úteis que você pode aplicar no seu dia a dia, além de uma ferramenta exclusiva criada por mim para essa metodologia, que vai te ajudar a elaborar e planejar os seus momentos de fala, suas apresentações em público. Se você tem interesse em desenvolver a sua comunicação, dá uma olhadinha aqui nos comentários que vai ter o link fixado ali para que você possa checar mais de perto, esse material.